Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, Damião Moraes, levando a verdade até você. Eu quero, através desse canal, levar uma mensagem transformadora até você, meu amigo e minha amiga ouvinte, pois aqui no livro de Isaías, no capítulo 55, está escrito assim. Está escrito assim, ó, todo o povo é convidado a procurar a salvação. Está escrito assim, olha só o que está escrito. A partir do versículo 6 está escrito assim, ó, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Vamos dar uma pausa aqui. Deixa eu explicar essa mensagem. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Quer dizer, o momento é agora. Essa é a hora de se buscar a Deus. Porque vai chegar o dia e também vai chegar a hora que Ele vai estar muito distante. E as pessoas irão procurar buscá-lo, mas não vão o encontrar mais. Então esse é o momento. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Prosseguindo, ele diz: deixe o ímpio o seu caminho. Deixe o ímpio o seu caminho. E o homem maligno os seus pensamentos maus, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o vosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Veja só, meu amigo e minha amiga, olha o conselho de Deus, olha a vontade de Deus para cada ser humano. Ele diz: deixe o ímpio o seu caminho mau, e o homem maligno os seus pensamentos maus. Se converta ao Senhor, e Ele se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O perdão de Deus, meu amigo, ele se estende a todas as pessoas. Deus perdoa todos. O único pecado que Deus não perdoa é o pecado contra o Espírito Santo, ou o pecado que não foi confessado a Ele. Aí muita gente diz assim: não, mas eu me confesso, eu vou na igreja, eu procuro o padre, eu me confesso com o padre. Não é confessar pecado para homem. Pecado não se confessa para homem. Pecado se confessa a Deus, que não tem nenhum pecado. Todo ser humano aqui na terra, seja ele quem for, tenha ele a posição que ele tiver, o cargo que ele tiver, todos eles, meu amigo e minha amiga, todos eles têm pecado. O único que não tem pecado é o Senhor Jesus Cristo, que veio em matéria de carne e osso e deu a vida na cruz para nos salvar. Então todo pecado tem que ser confessado a Deus. Até porque não estou lembrado qual o capítulo, em qual livro, mas está escrito que ele diz: se o pecador que habita na terra, que mora, que está na terra, que está em cima da terra, se o pecador que chama pelo meu nome se humilhar diante de mim, chorar, e se arrepender dos seus pecados, e abandonar os pecados, e se converter a mim, se entregar a mim, e obedecer às minhas palavras, eu ouvirei do mais alto dos céus, eu perdoarei os seus pecados, e não haverá mais nenhuma condenação para aquele alguém que eu perdoar. Então, meu amigo, Jesus está de braços abertos para receber você, para te lavar, para te purificar,
para te dar nova vida, para te dar paz, para te dar salvação. Mas para isso acontecer, você tem que pagar o preço. O preço é você renunciar o seu querer, as suas vontades, e você viver em obediência à palavra de Deus. Aí ele diz assim, porque os meus, Deus fala, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E é verdade, os nossos pensamentos não são igual aos pensamentos de Deus. Você já imaginou, meu amigo? Você já imaginou, minha amiga, se Deus pensasse como o ser humano pensa? Quando a gente cometesse um erro, quando a gente erra uns com os outros, qual o pensamento de uns para com os outros? É vingança, pensa em destruir, pensa em matar. Você já imaginou se Deus pensasse igual ao ser humano? Eu te digo que não tinha ninguém mais para contar a história. Então ele diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus, meu amigo, é que o ser humano, Deus pensa que o ser humano venha se arrepender dos pecados. Deus pensa que o ser humano venha se redimir, que o ser humano venha reconhecer Ele como o único Deus, venha adorar somente a Ele, servir somente a Ele. Deus pensa que o ser humano venha assumir Ele como o único Senhor e Salvador, para que Ele possa lhe dar o direito à salvação eterna. Esses são os pensamentos de Deus, e vai muito mais além. E ele diz assim, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Quer dizer, Deus enviou a palavra dele. Deus enviou o Senhor Jesus Cristo, a palavra, para que o ser humano viesse reconhecer Ele como o único e verdadeiro Deus, como o único Salvador, para que o ser humano viesse se sujeitar a Ele, para que o ser humano decidisse abandonar todo o pecado, tudo que não presta, para fazer a vontade de Deus, porque esse foi o objetivo de Deus, e sempre será o objetivo, que o ser humano venha obedecer a palavra de Deus, para que haja salvação. E ele diz, para concluir, ele diz assim, porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Veja, meu amigo e minha amiga, qual é o desejo de Deus para com o ser humano. Deus não deseja que o ser humano viva sofrendo, que o ser humano viva chorando. O desejo de Deus é que o ser humano viva em paz, que o ser humano tenha vida longa, mas que tenha vida longa para servir a Ele com a sua vida, para servir ao seu próximo. Não é à toa que Ele disse assim,
Amai a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E o segundo mandamento ele diz: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Então, meu amigo, toda a palavra de Deus se resume nesses dois mandamentos: amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. Há quem diga assim: é impossível a pessoa obedecer. Não, não é impossível. Não é fácil, mas não é impossível. Basta que você creia e queira obedecer. Então, medita nessas palavras, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com mais pessoas e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.